Eu me interesso muito por história. E acho indispensável a gente conhecer, em primeiro lugar, detalhadamente a nossa própria história, saber de onde vieram nossos antepassados e assim por diante. E eu sei que a primeira preocupação que eu devo ter para pesquisar a história da minha família é criar a minha árvore genealógica em primeiro lugar. Se você também se interessa por esse assunto, fica aí, que eu vou te apresentar os primeiros passos de como você construir a sua árvore genealógica. O canal Perpétuo é uma extensão das coisas que eu me interesso e gosto. São coisas bem diversas. Já postei aqui sobre viagens, sobre motociclismo, já postei algumas receitas de quando eu me aventuro para cozinhar. Então, se inscreva no canal, acompanhe, você vai gostar bastante. Falando agora sobre a árvore genealógica. Primeiro eu quero resolver a tua motivação. Por que você deve construir a sua árvore genealógica? Em primeiro lugar, a árvore genealógica é a estrutura que quando você tem acesso, você verá visualmente como as gerações se formaram para chegar até você. É algo muito belo você perceber como gerações se somaram, casamentos aconteceram, vidas se passaram, anos após anos, gerações após gerações, para culminar até no seu nascimento, no seu surgimento. Eu realmente acredito que você deve construir a sua árvore genealógica se você tem um mínimo interesse pela história da tua família, pela história até mesmo do teu país, da formação, da colonização do lugar onde você vive. Através da árvore genealógica você vai conhecer um pouquinho de histórias de pessoas que, através da vida deles, quase como uma sucessão de acidentes imprevisíveis, eles culminaram no seu nascimento, na sua oportunidade de ganhar a vida, de construir a sua própria vida. Na minha opinião, a árvore genealógica é uma forma até mesmo de você respeitar os seus antepassados conhecendo a história deles. Essa é a minha resposta do porquê que você deve construir a sua árvore genealógica. E o segundo ponto do vídeo é responder para você como você deve começar a construir a sua própria árvore genealógica. As suas gerações aumentam numa progressão geométrica de 2. Ou seja, você tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32, 64, 128. Ou seja, o número vai sempre multiplicando por 2. É muita gente que viveu e que tomaram certas decisões que levaram até o seu nascimento, até o seu surgimento. Como a gente fala do passado, pela falta de registros e tudo isso, geralmente não é uma tarefa muito fácil construir a sua árvore genealógica. Exige bastante pesquisa, então você realmente tem que estar bastante motivado. Os primeiros passos para você construir a sua árvore genealógica, que eu acho fundamental, é você buscar informações nas pessoas que já estão próximas de você. Procure anotar nome, data de nascimento, data do falecimento, se já for falecido, data do casamento. A coisa mais básica, mais importante, mais primordial para você iniciar a sua árvore é você conversar com as pessoas que você tem acesso. Comece anotando detalhadamente o nome completo deles, a data de nascimento e a data de casamento. Se possível, até mesmo tire fotos, crie um registro visual, crie um banco de imagens com os documentos mais importantes, que seriam certidão de nascimento, certidão de casamento e, eventualmente, de algum parente falecido, certidão de óbito. Principalmente com a RG e a certidão de casamento, você tem acesso ao nome completo dos pais deles. Procure perguntar para todas as pessoas que você tiver acesso, tios, primos, todas as pessoas mais velhas principalmente, se eles têm documentos em mãos, ou pelo menos as informações de memória que eles tiverem para fornecer para você. Anote tudo, crie uma organização por geração. O primeiro nível de parentesco que você tem os seus pais, o segundo nível os seus avós e assim por diante. Dessa forma você deve conseguir ter acesso até ao nome detalhadamente dos seus avós, talvez dos bisavós. Se a sua família for muito tradicional e guardar bastante informação, talvez até dos seus tataravós, mas isso já não é muito comum. Quando você terminou esse processo, vá para o segundo passo, que é o passo um pouco mais tecnológico. Eu recomendo bastante você fazer a sua inscrição no site myheritage.com. Esse site ele faz toda uma organização justamente disso, de árvores genealógicas, e ele tem uma ferramenta muito interessante que é cruzamento de informações. Se você registrar o nome de um avô ali, o site vai captar o nome do avô, a data de nascimento, a data de casamento, e vai buscar em todo o banco de dados do próprio site para ver se houve alguma outra pessoa que já pesquisou por ele. Se houver outra pessoa que já pesquisou por ele, ele vai apresentar as informações que você pode ter acesso que talvez você não tenha. Porque se a pessoa era por um acaso parente do seu avô, muitas vezes ele já teve acesso a algumas informações que você não tinha. Os nomes dos pais do seu avô, o local de nascimento, informações imprescindíveis para você aumentar as suas chances de encontrar a documentação completa desse seu ancestral. Eu gosto bastante do site MyHeritage por questão também das ferramentas visuais que ele tem. A partir do momento que você preencheu o seu nome, o nome dos seus pais, dos seus avós e assim por diante, ele te dá acesso
a pelo menos 3 desenhos diferentes da sua árvore genealógica. Você consegue ver através de linhas, através de quase como se fosse um gráfico pizza, onde as gerações aumentam para cima. Então é excelente para você perceber as lacunas que você tem na história da sua família ainda. Dessa forma você consegue enxergar na geração dos pais do seu pai, você conseguiu chegar até os tataravós, mas não conseguiu chegar até os seus tataravós pela linhagem da mãe do seu pai, por exemplo. Então é bem legal, você consegue ter de uma forma visual bem organizada, bem legal. O site MyHeritage vale bastante a pena você brincar bastante dentro do site, ele te dá várias outras ferramentas, algumas que são pagas, ele tem até uma opção para você requisitar um exame de DNA, onde através do exame de DNA ele consiga cruzar informações, é fantástico. E o último site que eu vou recomendar para você, que aí é uma pesquisa bem mais aprofundada, que pode te ajudar muito, é o site Family Search. Ele é um site que foi desenvolvido pelos Mormons, pela igreja Mormon. Eles fizeram um trabalho inacreditável de registro da maioria dos documentos do mundo que tem acesso, tanto de cartórios quanto de igrejas. Uma parte desses documentos tiveram as informações agregadas no próprio banco de dados do site. Pesquisando o nome de um bisavô seu, por exemplo, você consegue ter acesso às informações, se essas informações já estão disponíveis no banco de dados deles. Mas você tem uma opção que é um pouco mais difícil. A opção que você tem é, se você sabe a cidade e o ano onde o seu avô nasceu ou se casou, ou faleceu, através desse site, Family Search, você consegue fazer a pesquisa por documentos originais escaneados. Você acessa América do Sul, Brasil, estado que você quer procurar. Por exemplo, se você sabe que o seu avô casou na cidade de Londrina, no Paraná, no ano de 1950, por exemplo. Você pode até mesmo saber uma faixa de anos. Você sabe que você não tem certeza, mas é entre ano 1940 e 1960, por exemplo. Nesse site você consegue acessar ao banco de dados de documentos escaneados dessa cidade. Aí eles têm a subdivisão certidão de casamento do ano 1930 até 1970, por exemplo. No meu caso, cada vez que eu fiz pesquisa dessa forma, apareceram nessas categorias exatas, nessa faixa de ano, nas cidades que eu pesquisei, apareciam de 2.000 a 3.000 páginas de documento para cada caso. É uma pesquisa difícil, mas é realmente uma das melhores saídas para você ter acesso a informações que de outra forma seria inatingível. As dicas que eu tenho para você iniciar a sua árvore genealógica são essas. Esse é o básico da forma que você pode começar. Depois disso, vai dar para se aprofundar muito. Tem muitas outras formas de pesquisa, até mesmo pesquisas internacionais, pesquisas em fontes primárias, mas você cumprindo esse básico já vai ter um início bem legal. Brigadão por assistir, brigadão por ficar até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar sua curtida no vídeo. E se vocês quiserem que eu me aprofunde um pouco mais nesse assunto, deixe um comentário, que eu posso estar guiando os próximos vídeos para esclarecer melhor essas dúvidas. Valeu, pessoal!